A gente recapitula um pouco da repercussão depois da trégua entre o Irã e Israel. E a gente começa pelo seguinte, eu tenho aqui a fala de Ali Khamenei. A gente começou noticiando isso, mas eu recapitulo, até porque pode ser que tenha gente assistindo o corte disso mais tarde no YouTube. Ele falou que o fato de que a República Islâmica tem acesso a centros-chave dos Estados Unidos na região e pode tomar ação quando quer que considere necessário é uma questão significativa. Ele seguiu, a gente já viu algumas das declarações anteriormente. Basicamente, o Irã fez ameaça, então, a bases dos Estados Unidos no Oriente Médio. Isso depois que houve um ataque que, basicamente, foi uma das coisas que encerrou esse conflito. Houve um ataque do Irã a uma base aérea dos Estados Unidos, a principal americana na região, que fica no Catar. Foi relatado que houve um anúncio de antemão e a base foi evacuada, os mísseis foram interceptados e não houve, então, nenhuma casualidade, nenhuma consequência de maior porte quanto a esse ataque. Foi uma saída, uma espécie de permissão para uma saída honrosa, conforme o Irã tentou achar, então, é o que foi repercutido internacionalmente, tentou save face, como se diz na imprensa estrangeira, tentou sair de alguma forma honrosa, sem a humilhação de uma derrota, e depois cantou isso como uma grande vitória. Enquanto isso, é uma das repercussões que tem, e que vem também conforme o Ayatollah, o líder da teocracia iraniana, dá a sua primeira declaração em vídeo depois do cessar-fogo. Netanyahu também falou hoje mais cedo, a gente tem aqui o vídeo de Netanyahu, se temos então, podemos colocar aqui ao lado, isso é Netanyahu. Ele fala em hebraico, dessa vez a tradução não é simultânea, mas a gente tem aqui na apuração o que ele disse, isso foi há instantes atrás. Nós lutamos com força contra o Irã e conquistamos uma grande vitória. Essa vitória abre uma oportunidade para uma expansão dramática de acordos de paz. Estamos trabalhando vigorosamente nisso, junto com a soltura de nossos reféns e a derrota do Hamas. Existe uma janela de oportunidade aqui que não pode ser desperdiçada. Nós não podemos desperdiçar sequer um único dia. Essas foram as palavras, então, do premier israelense Benjamin Netanyahu, hoje mais cedo. Ele disse que há uma janela de oportunidade. Relatos não confirmados, mas segundo fontes anônimas falam ao Jerusalem Post, um dos principais periódicos israelenses em idioma inglês, dão o contexto de que Netanyahu busca tomar o que ele chama de uma janela de oportunidade, também com diálogo com o presidente americano Donald Trump. O que foi dito, então, foi que, segundo fontes dizem ao Jerusalem Post, ele está perto de tentar conseguir mais um encontro com o presidente americano Donald Trump. Lembrando, Netanyahu foi o primeiro líder estrangeiro a encontrar Trump nesse segundo mandato, na 47ª presidência dos Estados Unidos, e ainda também chegou a se encontrar mais uma outra vez com Trump. Pareceu um atrito no relacionamento quando, ao visitar o Oriente Médio, na primeira viagem dele como chefe de Estado, excluindo o funeral do Papa, ele passou por Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e passou também pelo Catar, sem passar por Israel. A primeira viagem dele no primeiro mandato foi basicamente idêntica, mas passando por Israel, e naquela ocasião também foi solto o último dos reféns com cidadania americana, que ainda estava com o Hamas, sem intermediação com Israel. Foi dito que Israel descobriu pela própria inteligência e pela mídia. Enquanto parecia haver aquela instabilidade, agora existe também uma demonstração de união, enquanto vem esse aviso e a busca de um próximo encontro por Netanyahu. Trump também disse que os julgamentos contra Netanyahu eram sem sentido, em uma publicação na Truth Social, na sua rede social, então, hoje mais cedo. Muito bem, são algumas das atualizações de último instante. Eu também gostaria de pincelar mais uma questão com vocês, conforme a gente fala do conflito entre Israel e Irã. Uma das coisas que fica nas entrelinhas dos conflitos modernos é sempre o desenvolvimento de novas tecnologias. Ora, na Ucrânia esse foi o caso, com o Irã como um dos agentes, afinal de contas forneceu drones para a Rússia e os drones foram uma coisa pioneira naquele conflito. Israel não é de hoje, tem uma primazia no destaque da sua força aérea. A Operação Foco, que detonou as forças aéreas dos países árabes ainda no chão na Guerra dos 6 Dias, garantiu que aquela guerra tivesse apenas, de fato, 6 dias, com uma vitória que mais do que dobrou o território israelense. Essa última crise foi apelidada também de uma guerra de 12 dias. E é interessante porque se ali a supremacia aérea foi crucial, aqui existe um impacto duplo quando a gente analisa o conflito, para fazer uma brincadeira com os 6 dias e 12 dias. A questão tecnológica do desenvolvimento da Força Aérea tem estado em destaque na imprensa internacional. Aqui o que eu tenho ao lado é uma matéria da revista Foreign Policy dizendo que os ataques do Irã mostram força e os limites da Força Aérea. A Foreign Policy é sim uma das principais revistas para debate sobre relações exteriores nos Estados Unidos, mas não é a única e nem essa análise é uma exclusividade dela. Um dos tópicos que tem dominado as manchetes é precisamente como, observando nas entrelinhas desse conflito, a gente pode entender mais sobre poderio aéreo e o futuro do conflito moderno. E a pergunta é de fato pertinente. Com uma campanha que pode ser apenas aérea, afinal de contas,
Mesmo uma invasão ia exigir paraquedistas ou um desembarque anfíbio. Existe uma distância tremenda entre Israel e o Irã, separados pelo Iraque e pela Síria, para que se chegue nas fronteiras um do outro. A gente passa na sequência por algumas das questões que são pinceladas da análise de especialistas na imprensa estrangeira quanto ao poderio aéreo e o que a gente pode aprender a respeito dele com esse conflito. Eu passo pelo seguinte: oficiais israelenses disseram que o Mossad contrabandeou drones meses antes, então, dos ataques aéreos, que, claro, foram também relatadamente feitos com drones que já estavam dentro do Irã. Isso é uma questão que também traz à tona o aspecto de inteligência dessas operações e é um dos fatores que pode ser observado talvez em mais conflitos no futuro. A gente tem imagens resgatadas então aqui da Operação Teia de Aranha. Se a gente pode colocar, temos então, essas são imagens resgatadas da Operação Teia de Aranha que eu pedi que a nossa apuração trouxesse à tona. Isso foi a operação mais cedo, realizada pela Ucrânia contra a Rússia, e ao longo de 18 meses também envolveu o contrabando de drones que saíram da caçamba de caminhões. Isso foi um dos vídeos que circulou à época, gravado então também por, em tese, um dos motoristas, foi o que foi relatado. Outros vídeos também circularam nas redes. Os drones, fundo dentro de território russo, saíram da caçamba dos caminhões e foram rumando para bases aéreas russas, deixando uma grande parte da força de bombardeiros estratégicos gravemente danificada. Conforme isso se desdobra, também traz à tona esse aspecto, aquele da inteligência, e uma preocupação que, em meio a esse debate, chegou a figurar no New York Post e alguns outros veículos da mídia americana, era sobre sleeper cells, células dormentes. Basicamente, pessoas que podem ser cooptadas ou já foram cooptadas pelo regime iraniano ou algum outro agente internacional e que poderiam ser utilizados para algum tipo de ideia do tipo algum tipo de ideia do tipo é boa, né? Mas vocês entendem o que eu quero dizer. Para algum tipo de ideia assim, mesmo dentro dos Estados Unidos. Não à toa, vale a pena trazer essa discussão também para a América do Sul. Enquanto isso pode parecer uma extrapolação ou uma conspiração, o nosso objetivo aqui não é causar qualquer tipo de pânico, mas que você que nos assiste seja uma pessoa inspirada, informada, e esse exercício de expandir a consciência, o horizonte de consciência e aquilo que se concebe quando se observa o cenário internacional é também um dos objetivos, por isso também o motivo dessa apuração e o motivo da gente encerrar o segmento com isso. Quando a gente fala de sleeper cells, ou células dormentes que possam estar em algum país servindo a interesses de terceiros, não é nada novo e um fator premente mesmo do debate sobre geopolítica na Guerra Fria e no século XX. Agora, quando a gente traz isso à tona para o Brasil, se a gente falava disso nos Estados Unidos, a gente pode citar mesmo que familiares e aliados de Mohsen Rabbani, o terrorista que planejou junto ao Irã e ao Hezbollah os ataques na Embaixada de Buenos Aires em 92 na Argentina, depois em 94, novamente na Argentina, contra um centro da comunidade judaica, a Associação Mutual Israelita Argentina, teve passagem pelo Brasil com frequência. Relatos mostram a atividade do Hezbollah e de pessoas ligadas não só ao grupo Hezbollah, o grupo terrorista libanês, como ao Irã, passando por Foz do Iguaçu, Curitiba, São Paulo e outros pontos. O jornalista Leonardo Coutinho cobriu isso por anos na Veja. Agora não mais na revista, ele chegou a pontuar a questão da Mesquita do Brás, a notória Mesquita Mohammed Mensageiro de Deus, como uma que poderia ter laços a essa rede. E quando se fala de operações de guerra moderna, é parte do panorama que a gente pincela também quando a gente faz essa extrapolação e tenta entender esse horizonte.